Estamos de volta, o segundo bloco do Roda de Entrevista desta noite, que conversa com o professor e pesquisador Altair Salles Barbosa. O Livro da Terra, ele está lançando amanhã cedo no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Deixa eu conferir aqui às 9 horas, né, professor? 9 horas. Pois bem, Sinésio. Professor, eu estou aqui tomando água, deliciosamente, falando sobre água. E eu gostaria que o senhor falasse de algo maravilhoso que acontece no Cerrado com as raízes das plantas na questão de jogar a água para o solo. O senhor uma vez discorreu sobre isso. O senhor poderia falar sobre como que é o processo das árvores do Cerrado em jogar a água para o subsolo? Então, as plantas do Cerrado são tão adaptadas a um regime climático, um período de chuva e um período de seca, né? Nós estamos vivendo o período de seca. Então, para suprir essa deficiência hídrica desse momento, você vê que raramente as folhas das plantas do Cerrado caem, elas mantêm as flores, porque os estômatos das folhas continuam abertos, porque a água não vem da atmosfera nessa época para o Cerrado. Então, as plantas do Cerrado desenvolveram, ao longo de milhares de anos, um processo adaptativo que elas crescem muito. Então, o que você vê à superfície não representa 10% do que está abaixo da superfície do solo. Isso é um processo adaptativo para captar as águas dos lençóis profundos. E é essa água do lençol profundo que alimentam as plantas do Cerrado, que alimentam os pequenos córregos do Cerrado e que alimentam os nossos rios. Professor, falando em Cerrado ainda, um telespectador, o Aldo Lima, nosso telespectador assíduo do Jardim do Santa Genoveva, pergunta se no livro o senhor aborda a questão do desmatamento e em específico do Cerrado. Abordo, mas assim, de maneira muito superficial. Não é o objetivo do livro abordar esse tema. A gente aborda as consequências de como isso pode afetar a questão de uma mudança climática, a questão local da falta d'água. Então, de maneira mais ou menos assistemática, isso é abordado. Professor, dentro disso que foi que o Enzo perguntou sobre o desmatamento, até pelo ouvinte, uma vez desmatado o Cerrado, o que acontece? A gente está falando aqui no intervalo de projetos de recomposição do Cerrado. Essa recomposição, ela é real ou não? Então, quando a Embrapa foi criada, e foi criada dentro da perspectiva de se aproveitar os insumos que sobraram da Segunda Guerra Mundial, então, alguns países foram eleitos como cobaias para se fazer experiências. O México é um deles, Ceilão foi um deles e o Brasil também foi um deles. Então, não existia um chapadão muito rico em água, né? E os interflúvios com uma abundância muito grande de água, porque no Cerrado existiam os 3 maiores aquíferos do mundo, né? Em termos continentais, mas não tinha tecnologia para plantar. Então, houve um investimento muito grande de capital internacional, patrocinado por grandes empresas multinacionais. Essas empresas criaram a Embrapa. E a Embrapa desenvolveu tecnologias de produção de aproveitamento das áreas do Cerrado. Recentemente eu estava ouvindo, até achei engraçado, a forma como se apresentava uma figura da Embrapa, muito didático na sua explanação e muito tentando convencer as pessoas também, sem conhecimento, da área expandida que a Embrapa já ocupou, produzindo grãos e algodão e outros produtos, cana, por exemplo. Então, foi desenvolvida toda essa tecnologia para aproveitamento. Só que todas essas plantas têm raízes subsuperficiais, ou seja... Raiz pequena. Raiz pequena.
Porque o mais importante do cerrado, por falta de conhecimento, não se levou em consideração, que é o substrato gramíneo, as gramíneas nativas do cerrado. Isso tratou, passou, destruiu tudo, sem ter, no mínimo, um conhecimento prévio. Destruiu-se. E é isso, essas gramíneas que sugam como uma esponja, que sugam a água, depositam primeiro no lençol freático e depois no lençol artesiano. Com o avanço dessas tecnologias, hoje o Brasil conhece mais espécies de soja do que a própria China, de onde é originária a soja, né? Com a expansão disso, o que vem acontecendo? A diminuição de água para alimentar essas grandes lavouras vem diminuindo a cada ano que passa. E cada vez mais essas pessoas têm que usar métodos radicais de aproveitamento da água, retirando das populações locais a água necessária para a sobrevivência deles. Então, chegará um momento, né? E isso não é nenhuma profecia, isso é a ciência que diz. Da forma como está indo, chegará o momento em que nós não teremos mais água para abastecer nossas plantações. Professor. Como o solo é arenoso, né, e aqui já foi deserto de Botucatu, deserto de Urucuia, que é onde o cerrado nasceu, como não vai ter mais água, nós voltaremos a ser um deserto novamente, né? Isso é ruim para quem? Ruim para o homem. O planeta? Não, o planeta continua sua vida normal da forma como sempre existiu. Só vai ter uma outra forma. Professor, nesse sentido, nessa semana foi liberado o último relatório do IPCC, né, que faz a análise do clima. E uma das observações deles foram que nós precisamos urgentemente encontrar uma agricultura inteligente para ter alimentos saudáveis. Como o senhor considera, quais são essas formas sustentáveis de cultivar a terra? Quando se fala em clima, você tem que analisar duas tendências, os que aceitam e os que não aceitam, né? Que está havendo mudança climática. Todos nós somos conscientes de que está havendo mudança climática. Agora, não aceitar isso é burrice? Não aceitar é burrice. Agora, atribuir isso a uma questão puramente humana é mais burrice ainda. Porque a Terra é um planeta dinâmico e uma série de fatores vem ao longo do tempo influenciando mudanças climáticas. Já tivemos glaciações aqui na Terra sem que o homem sequer existisse. Então, nós temos que entender isso também, né? Então, as mudanças climáticas provocadas pelo homem são locais, que às vezes pode atingir até, dependendo das circunstâncias, situações planetárias. Mas as mudanças climáticas globais, isso são de ordens naturais, provocada pela própria dinâmica do universo e pela própria dinâmica do planeta Terra. Por exemplo, El Niño, Laninha, né? É provocado pelos ventos leste. Esses ventos nascem nas monções asiáticas, passa pelo Atlântico e vem com uma fúria muito grande, atravessando toda a área onde hoje... Mas o grau de interferência humana é grande nesse contexto todo de... Não, o homem, na realidade, nós somos educados dentro de um sistema religioso que falaram para a gente que nós somos onipotentes, que nós temos a onipotência de modificar isso. Quando, na realidade, a onipotência nossa diante de um fenômeno como Laninha, como El Niño, como o vulcanismo, como um tectonismo, como as correntes de convecção que ocorrem no interior da Terra e que aquecem também os fundos oceânicos, então nossa impotência é mínima. Quer dizer, isso são situações que um dia vai acontecer, mais ou menos grave,
né, mais ou menos grave, depende de quando os fenômenos atingirem o ápice. Por exemplo, não sei quanto tempo a gente tem para abordar ainda o assunto, mas, por exemplo, a teoria de Milankovitch, ela associa 3 fatores. Um dos fatores, que é a elipse que a Terra faz em torno do Sol, ela dura 100 mil anos. Isso não significa que nós vamos esperar 100 mil anos para atingir e beber o ápice disso. Na realidade, isso é contínuo. À medida que ela vai se aproximando ou distanciando do Sol, a irradiação solar afeta mais ou menos o nosso planeta. Então, o senhor acredita que não há como o humano influenciar esse aquecimento? Não há como ter alguma interferência diante dos graus que estão subindo na temperatura? É muito comum, porque a discussão das mudanças climáticas estão muito embasadas na ideologia e não na ciência. Se você for medir todos os gases de efeito estufa, né, que aumentaria a temperatura da Terra, e o efeito estufa, ao longo da história, ele é positivo para a vida na Terra. Não, mas se você for medir atualmente, principalmente na área onde nós vivemos, a ação do efeito estufa, você vai ver que se você somar toda a queima de combustíveis fósseis e de outros materiais que produzem o gás metano e o CO2, é mínima em relação à erupção de um vulcão. Professor, gostaria de falar, eu acho que o senhor está passando a mão na cabeça do homem demais, viu? Eu gostaria de falar sobre esgoto. Esgoto, por exemplo, a gente sabe que a capital, a Goiânia, foi escolhida pela riqueza hídrica e a gente sabe da porção de ribeirões, córregos que já morreram, acabaram. Vem o problema da questão do Ribeirão João Leite, inclusive eu participei de um evento lá na Fazenda Santa Branca, do qual o senhor estava presente. O Rio Meia Ponte está com problema aí. O que há de inovação no tratamento de esgoto? Por exemplo, nós pegamos o Rio Meia Ponte, que dá 50% ou 51% de água de Goiânia, colhemos água lá no Jardim Curitiba e aqui no balneário, aqui perto aqui do Goiânia 2, aquela água que nós pegamos do rio para matar nossa sede, a gente devolve em esgoto maltratado aqui. O que há de inovação no mundo em relação à questão de tratamento de esgoto numa cidade com a população de Goiânia? Na realidade, eu não sou engenheiro sanitarista, eu não teria a resposta exata para dizer quais são as inovações atuais com relação ao tratamento de esgoto. Mas o que eu posso afirmar é que o modelo econômico adotado pelo Brasil é aquele modelo que expulsa o homem do campo em direção à cidade, que tira dele o emprego que ele tinha no campo e se estabelece a mecanização e esse homem então vem para a cidade. Na cidade, ele precisa de uma série de equipamentos para que ele possa sobreviver. Então, logo ele começa a exigir asfalto na sua rua, esgoto na sua rua e por aí vai. Então, se nós não frearmos esse modelo de desenvolvimento, chegará também um momento em que nós não teremos soluções para isso. Nós vamos viver num esgoto mais grandioso do que o que já vivemos atualmente, porque não tem como você tratar todos os resíduos, né, produzidos por uma humanidade que ainda cria animais, que ainda adota uma série de posturas, não tem como você sanar tudo isso, porque numa população extremamente crescente e que vai crescendo a cada dia que passa. Então, ou se toma medidas radicais de mudar o modelo econômico, de voltar o homem para o campo novamente e com que nossas cidades sejam cidades sustentáveis, que comportam só determinado número de população, ou você adota isso,
ou nós estamos Ou o caminhando... planeta morre. Exato, ou nós estamos caminhando para um beco sem saída. Bom, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco nessa entrevista, eu acho que bastante esclarecedora, né? Com o professor Altair Salles Barbosa. Voltamos em instantes.